Ela chegou na oficina com roupas sujas e pediu para consertar o carro em troca de comida. Todos riram, chamaram de louca, até ela colocar as mãos no motor e mostrar quem realmente era. Aqui começa mais uma história de tirar o fôlego. Você está no canal Tramas de Amor, onde o perigo beija o romance de frente. Antes de continuar, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo de qual cidade você está ouvindo essa história. E me diz também, você acredita que o amor pode nascer no meio do perigo? O sol castigava o asfalto daquela avenida movimentada, fazendo o ar tremular acima do concreto, como se a própria realidade estivesse distorcida pelo calor. Foi nesse cenário inóspito que Catarina surgiu. Seus passos eram lentos, arrastados, os chinelos de borracha gastos mal protegiam seus pés da quentura do chão. As roupas que vestia eram um mapa de sua desgraça recente, tecidos encardidos, largos demais para seu corpo magro, manchados pela fuligem das noites dormidas sob marquises e viadutos. O cheiro da rua, uma mistura ácida de poeira e desamparo, grudava nela como uma segunda pele, uma marca invisível que afastava qualquer olhar de compaixão. Mas quem tivesse a coragem de encarar seus olhos, veria algo que não condizia com a miséria. Havia um brilho de aço polido ali, uma inteligência que a fome não conseguira devorar. Ela parou diante da fachada imponente da oficina Premium Motors. Não era um lugar para pessoas como ela. Carros importados brilhavam sob as luzes artificiais do interior. Máquinas que valiam mais do que a vida inteira de quem passava fome na calçada. No entanto, sua atenção foi capturada por um som específico, um engasgo mecânico, um lamento metálico vindo de um dos boxes principais. Lá dentro, o clima era de tensão absoluta. Bruno, o mecânico-chefe, estava debruçado sobre o motor de um sedã antigo, preto como a noite, suando frio. Ao seu lado, Cláudio e Roberto, dois auxiliares, trocavam olhares nervosos, segurando ferramentas que pareciam inúteis diante do problema. O carro não era apenas uma máquina, era uma relíquia, um veículo clássico, mantido em estado de conservação impecável, exceto pelo motor que se recusava a entregar sua potência real. Encostado na parede de azulejos brancos, criando um contraste sombrio com o ambiente claro, estava Conrado Rodrigues. Seu terno escuro, feito sob medida, não apresentava um único vinco, apesar do calor sufocante. Sua postura era rígida, militar, os braços cruzados sobre o peito largo. Ele era um homem que exalava perigo, um mafioso cuja reputação no submundo era construída sobre silêncio e consequências letais. Ele poderia comprar qualquer Ferrari ou Lamborghini exposta no salão, mas sua obsessão estava naquele sedã. Era o carro de seu pai falecido. O cheiro de couro envelhecido e tabaco no interior do veículo era a única coisa que ainda lhe trazia a presença do velho patriarca. Não acredito que isso está acontecendo, Conrado murmurou. E embora sua voz fosse baixa, ela cortou o barulho da oficina como uma lâmina. Preciso desse carro funcionando hoje. Tenho um compromisso que exige respeito à tradição. Bruno levantou a cabeça, passando as costas da mão suja de graxa na testa encharcada. O medo em seus olhos era palpável. Ele sabia que falhar com Conrado Rodrigues não resultava apenas em demissão. Senhor Conrado, estou fazendo o possível, juro pelo que é mais sagrado, nunca vi um problema assim. O motor liga, a injeção parece correta, mas ele não desenvolve potência nenhuma. É como se estivesse morto por dentro. Já tentaram de tudo? Conrado perguntou, os olhos escuros fixos no motor aberto, tentando conter a impaciência que fazia seus dedos tamborilarem no bíceps. Tudo o que sabemos e o que não sabemos, Cláudio respondeu apressado, balançando a cabeça em negativa. Trocamos velas, filtros, limpamos bicos, verificamos a compressão. Nada resolve. O carro está amaldiçoado.
Foi nesse instante de frustração coletiva que a sombra de Catarina caiu sobre o piso de epóxi brilhante da entrada. O som abafado de seus chinelos atraiu a atenção dos homens. Os 3 mecânicos se viraram e suas expressões transitaram rapidamente da tensão para o escárnio. O cheiro que ela trazia invadiu o ambiente climatizado, criando uma barreira imediata de repulsa. Conrado, no entanto, apenas franziu levemente a testa. Seus olhos de predador varreram a figura dela, não com nojo, mas com aquela curiosidade analítica de quem está acostumado a procurar ameaças em todos os lugares. Com licença, a voz de Catarina saiu rouca pela falta de água, mas surpreendentemente educada e firme. Posso dar uma olhada no motor, em troca de um prato de comida? O silêncio durou 2 segundos antes de ser quebrado. Bruno soltou uma risada seca, incrédula, jogando o pano sujo sobre a bancada. Olhada? Você? Por acaso entende de mecânica ou está delirando de fome? Entendo um pouco, ela respondeu com uma simplicidade desarmante, ignorando o tom de zombaria. Roberto, sentindo-se seguro para destilar veneno, começou a rir também. Um pouco? Minha senhora, isso aqui é um carro de luxo, herança de família, não é sucata que você encontra no lixão para vender ferro velho. Saia daqui antes que a gente chame a segurança. Eu sei que carro é, Catarina disse calmamente, dando um passo à frente, invadindo o espaço que eles julgavam sagrado. É um clássico alemão, 6 cilindros. Ouvi o barulho quando ele chegou guinchado. O problema não está onde vocês estão procurando. Vocês estão tratando uma doença moderna com remédios antigos. Cláudio olhou para Bruno com uma expressão de total incredulidade, buscando apoio no chefe para expulsar a intrusa. Agora a moradora de rua virou especialista em engenharia automotiva. O que falta acontecer hoje? Conrado desencostou-se da parede. O movimento foi sutil, mas a aura de autoridade que emanava dele fez o ar ficar mais pesado. Algo na tranquilidade daquela mulher o incomodava de uma maneira que ele não conseguia decifrar. Não era arrogância, era certeza. E homens como Conrado respeitavam a certeza, não importava de onde ela viesse. Você conseguiria enxergar o valor de alguém, mesmo quando o mundo inteiro só vê sujeira e miséria? Escuta aqui. Bruno se levantou estufando o peito, tentando recuperar o controle da situação diante do cliente poderoso. Não sei de onde você saiu, nem que tipo de droga está usando, mas aqui é uma oficina profissional. A gente não precisa de ajuda, muito menos de alguém na sua situação. De gente como eu. Catarina completou a frase dele, sem mágoa na voz, apenas constatando um fato doloroso. Não foi isso que eu quis dizer. Bruno mentiu, claramente constrangido pelo olhar que Conrado lançou em suas costas. Foi sim. Roberto não teve o mesmo pudor, rindo com escárnio. Você está precisando é de um banho e de um asilo, não de mexer em carro de luxo. Vai embora, Cho. Conrado deu um passo à frente. O som de seu sapato italiano contra o chão foi o único aviso. Chega. O tom foi baixo, quase um sussurro, mas absoluto como uma sentença de morte. A oficina mergulhou em um silêncio sepulcral. Até o zumbido do ar-condicionado pareceu diminuir diante da presença dele. Os mecânicos encolheram-se visivelmente. Catarina não recuou. Ela observou o motor aberto, seus olhos percorrendo cada componente, cada mangueira, cada fio, com uma precisão cirúrgica que nenhum deles, em sua cegueira preconceituosa, conseguiu notar. Posso fazer um teste, só para confirmar uma suspeita, ela disse, dirigindo-se ao motor, mas falando para o dono do carro. Que suspeita? Bruno perguntou, a voz falhando, tentando não soar interessado, mas desesperado por qualquer solução. Ah, o problema está na central eletrônica, ela respondeu, apontando com o dedo sujo de poeira para um módulo específico. Não é mecânico, é eletrônico. O sistema entrou em modo de segurança. Por isso vocês trocam peças e nada muda.
O cérebro do carro está limitando o corpo. Antes que Bruno pudesse abrir a boca para dizer qualquer asneira ou tentar humilhá-la novamente, Conrado ergueu a mão direita. Um gesto simples, de palma aberta, que parou o tempo. Chega, repetiu ele. Os mecânicos se calaram na hora, engolindo em seco. Ele se afastou da parede e caminhou até ficar a 2 metros do carro, o olhar firme, avaliando Catarina de cima a baixo. Ele viu as roupas rasgadas, o cabelo desgrenhado, a pele curtida pelo sol. Mas também viu as mãos que não tremiam. Eu não sou um homem preconceituoso, disse Conrado, a voz rouca e controlada, dirigindo-se a ela. No meu mundo eu já vi reis caírem e mendigos se tornarem imperadores. A aparência é apenas um disfarce. Bruno abriu a boca para protestar, indignado que seu chefe estivesse dando ouvidos a uma vagabunda. Mas Conrado o cortou com um único olhar gelado, capaz de congelar o inferno. Meus mecânicos, que cobram uma fortuna por hora, não conseguiram resolver, continuou ele implacável. Então, ela vai olhar o carro. Se ela diz que sabe, ela vai provar. O silêncio ficou pesado, denso, quase sufocante. Conrado voltou o olhar para Catarina, e pela primeira vez havia uma fresta de vulnerabilidade em sua armadura. Esse carro é tudo o que me restou do meu pai. Já tentei de tudo. Se você acha que consegue, faça. Houve uma pausa curta, onde apenas a respiração tensa dos presentes podia ser ouvida. Minha fé está em você. Não me decepcione. Catarina não respondeu com palavras de gratidão exagerada. Apenas assentiu, solene. Ela se abaixou ao lado do carro sem pedir mais nada. Bruno ainda tentou dizer algo, resmungando, mas se calou ao ver a forma como ela se posicionou. Não era curiosidade de amador. Era reconhecimento de mestre. Ela pediu uma chave de fenda fina, depois outra, de fenda cruzada. Bruno entregou as ferramentas com má vontade, quase jogando-as na mão dela. Catarina ignorou a grosseria. Ela ajustou um cabo que estava tensionado demais, desconectou um módulo escondido atrás do filtro de ar, limpou os contatos com a própria camisa suja e reconectou com um cuidado quase maternal. Seus movimentos eram firmes, precisos, econômicos. Eram os movimentos de alguém que já tinha feito aquilo dezenas, centenas de vezes, talvez sob pressão muito maior do que aquela. Liga agora, disse ela sem levantar o rosto, ainda focada no chicote elétrico. Bruno obedeceu, descrente, girando a chave na ignição com um sorriso de escárnio preparado no canto da boca. O motor respondeu, mas não como antes. O som foi limpo, imediato. A tosse metálica desapareceu, substituída por um ronronar estável e promissor. Os mecânicos se entreolharam, os olhos arregalados, o sorriso de Bruno morrendo nos lábios. Catarina fechou os olhos por um segundo, ouvindo a sinfonia mecânica, inclinando a cabeça como um maestro ouvindo sua orquestra. Então, fez um último ajuste fino em um parafuso de regulagem da mistura, sentindo a vibração do motor na ponta dos dedos. Agora acelera, comandou ela, a voz ganhando força. Bruno pisou no acelerador. O ronco preencheu a oficina. Forte, grave, poderoso. O som de um animal selvagem despertando após um longo sono. A potência estava toda lá, vibrando no chão, subindo pelas pernas de todos os presentes. Era perfeito. O silêncio que se seguiu quando Bruno desligou o carro não foi de constrangimento. Foi de choque absoluto, de reverência forçada. Catarina se levantou devagar, limpando as mãos na calça já imunda, sem demonstrar arrogância. A central estava limitando o desempenho para proteger o sistema de uma leitura falsa de superaquecimento, explicou ela com calma didática. Bastava recalibrar o sensor e resetar o módulo. Ela olhou para Conrado pela primeira vez desde que começara a trabalhar, sustentando o olhar do mafioso.
Pode ficar tranquilo, esse carro ainda tem muita estrada pela frente. Ele não vai deixar o senhor na mão. Conrado não respondeu de imediato. Ele estava paralisado, olhando do motor para a mulher suja à sua frente. Naquele instante, algo mudou dentro dele. A gratidão pelo conserto do carro do pai se misturou a uma admiração profunda e perigosa. Ele soube, com a certeza de quem vive entre a vida e a morte, que aquela mulher não era quem todos pensavam. Havia um diamante bruto escondido sob aquela camada de fuligem, e ele seria o homem a lapidá-lo. Conrado permaneceu imóvel, os olhos fixos na mulher que limpava as mãos em um pedaço de estopa encardido. O silêncio na oficina era absoluto, quebrado apenas pelo estalo metálico do motor, esfriando, e pela respiração pesada de Bruno, que ainda encarava o capô aberto como se tivesse presenciado um milagre ou uma feitiçaria. Mas para o mafioso não havia mágica, apenas competência e algo mais, uma familiaridade nos gestos dela que incomodava suas memórias mais antigas. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela com a autoridade de quem é dono de cada centímetro de chão onde pisa. Catarina não recuou. Ela ergueu o queixo, sustentando o olhar dele com uma dignidade que não combinava com suas roupas em frangalhos. Onde você aprendeu a fazer isso? A pergunta de Conrado saiu baixa, mas carregada de uma exigência que não admitia mentiras. Catarina hesitou por um breve momento. Pela primeira vez, ela parecia medir as próprias palavras, como se revelar sua origem fosse mais perigoso do que consertar um carro de luxo sem permissão. Não foi na rua, respondeu ela, a voz rouca pelo cansaço, nem em oficina comum. Bruno, ainda tentando recuperar o orgulho ferido, franziu a testa, cruzando os braços sujos de graxa sobre o peito. Então onde? O mecânico insistiu, cético. Na internet? Catarina ignorou o tom de deboche. Ela passou a mão pelo rosto, deixando um rastro escuro na bochecha pálida, e suspirou. O peso de uma vida inteira parecia curvar seus ombros por um segundo. Em autódromo. A palavra pairou no ar, pesada e inesperada. Conrado arqueou levemente uma sobrancelha, o interesse aguçado como uma lâmina. Autódromo não forma curiosos, disse ele, analisando cada microexpressão no rosto dela. Forma profissionais, gente que entende que 1 milésimo de segundo separa a vitória do caixão. Ela assentiu, um movimento quase imperceptível de cabeça. Meu pai corria, completou ela, a voz descendo um tom, tornando-se quase um segredo. Eu cresci entre motores, boxes e pistas. O cheiro de gasolina e borracha queimada foi meu perfume de infância. Aprendi a desmontar um carburador antes de aprender a escrever meu próprio nome direito. Os mecânicos se entreolharam, confusos, sem saber se riam ou se acreditavam. Mas Conrado não riu. Ele deu mais um passo, diminuindo a distância entre eles para menos de 1 metro. Ele precisava saber. E o nome dele? Catarina respirou fundo, fechando os olhos por um instante, como se buscasse coragem nas profundezas de sua exaustão. Augusto Valença. O nome atingiu Conrado como um soco no estômago, embora seu rosto permanecesse uma máscara impenetrável de frieza. O mundo ao redor pareceu entrar em câmera lenta. O som da oficina desapareceu. Augusto Valença. A mente de Conrado viajou no tempo, recuando anos em uma fração de segundo. Ele viu o cassino iluminado, a fumaça dos charutos, as risadas altas. Viu o homem que caminhava sempre ao lado de seu próprio pai, leal, divertido, um irmão de alma. E então a memória mudou de cor, tornou-se vermelha. A saída pelos fundos, a emboscada, os tiros rasgando a noite, o corpo de Augusto caindo sobre o asfalto frio, o terno manchado de sangue, enquanto o pai de Conrado gritava em desespero. A emboscada não era para Augusto. Nunca foi. Os assassinos queriam o pai de Conrado. Augusto morrera por lealdade. Por estar no lugar errado, ao lado do homem errado,
na hora errada. Conrado respirou fundo, puxando o ar com força para voltar ao presente. Ele olhou para a mulher à sua frente. As feições dela, agora ele via. Os olhos eram os mesmos de Augusto. A determinação teimosa também. Você já sentiu o peso do passado batendo à sua porta sem aviso prévio? Obrigado, disse Conrado, a voz soando estranha aos próprios ouvidos, rouca de uma emoção contida a ferro e fogo. Pelo carro, Catarina franziu a testa, confusa com a mudança repentina na atmosfera. A tensão agressiva havia desaparecido, substituída por algo denso e sombrio. Eu só fiz o que sabia. Conrado não hesitou. Levou a mão ao bolso interno do paletó de corte italiano e retirou a carteira de couro. Puxou um maço grosso de notas, sem se dar ao trabalho de contar, e colocou sobre o balcão de metal sujo. Isso é para você. Catarina olhou para o dinheiro. Era mais do que ela tinha visto em meses, talvez em anos. Mas ela recuou um passo, as mãos se fechando em punhos ao lado do corpo. Não precisa, eu não cobro, eu só precisava comer. O trato era o conserto pela comida. Hoje você não vai dormir na rua, ele respondeu, e não foi uma oferta. Foi uma sentença. Ela abriu a boca para protestar, o orgulho ferido faiscando nos olhos. Eu não posso pagar hotel nenhum, senhor. Não preciso de esmola, preciso de trabalho. Conrado virou-se para um dos homens armados que aguardava próximo à porta, uma sombra silenciosa e letal. Leva ela para o melhor hotel da cidade, ordenou, apontando para Catarina, sem desviar o olhar dela. Reserva um quarto, a suíte presidencial. Hoje, agora. Senhor, eu não... Catarina tentou novamente, a voz tremendo levemente. Não é um favor. Conrado a cortou, a voz firme como aço temperado. É uma decisão, e eu não costumo repetir minhas decisões. Ela se calou. Havia algo naquele homem que a impedia de lutar, uma força gravitacional que a puxava para a obediência, não por medo, mas por uma estranha sensação de segurança que ela não sentia há muito tempo. Minutos depois, Catarina saiu da oficina acompanhada pelo segurança. Ela olhou para trás uma única vez. Conrado estava parado ao lado do carro do pai, observando-a até que ela desaparecesse na curva da rua. Assim que ficou sozinho com seus mecânicos, a postura de Conrado mudou. Ele pegou o celular, digitou um número e levou ao ouvido. Quero tudo sobre Catarina Valença, filha de Augusto Valença, disse sem rodeios, enquanto caminhava em direção ao seu próprio carro blindado. Quem ela é? De onde veio? Como foi parar na rua? Cada passo dela nos últimos 5 meses. Ele fez uma pausa curta, ouvindo a confirmação do outro lado da linha. E rápido, antes que a noite caia. Conrado entrou no carro e dirigiu até a mansão em silêncio absoluto. A música clássica que costumava ouvir estava desligada. Sua mente era um turbilhão de estratégias e culpas antigas. De repente, o passado tinha voltado para cobrar uma dívida que ele nem sabia que existia. E ele pagaria, custe o que custasse. O relatório chegou antes do amanhecer, entregue em um envelope pardo lacrado. Conrado estava em seu escritório, um copo de uísque intocado sobre a mesa de mogno. Ele abriu o envelope com precisão cirúrgica e começou a ler. Cada linha era um golpe. Augusto Valença tinha dívidas altas de jogo, vícios que mantinha escondidos sob o sorriso fácil. Nunca contou a ninguém, nem à filha. Depois da morte dele, a proteção acabou. Os credores não eram bancos, eram agiotas. Eram donos de cassinos clandestinos, homens sem honra. O relatório detalhava o inferno de Catarina. Os homens foram até a casa dela dias após o funeral. Bateram a porta com violência. Levaram tudo: dinheiro, móveis, joias da mãe falecida, documentos.
Quando não encontraram mais nada de valor, fizeram a ameaça final. Disseram que ela devia pagar no lugar do pai, com o corpo, se fosse necessário. Catarina fugiu naquela mesma noite. Saiu apenas com a roupa do corpo, desaparecendo na cidade grande para sobreviver. 5 meses. 5 meses dormindo em marquises, comendo restos, fugindo de sombras, tudo para não ser encontrada por aqueles animais. Conrado fechou o relatório devagar. Seus dedos apertaram o papel até que as pontas ficassem brancas. Vermes, murmurou ele para o escritório vazio. Não era apenas uma injustiça, era um erro antigo que agora tinha nome, rosto e endereço. Eram os mesmos homens que sorriam para ele em reuniões de negócios, fingindo respeito. Conrado levantou-se. Ele precisava vê-la, não como a mecânica suja, mas como a mulher que ela deveria ser. Ele foi até o hotel naquela mesma noite. A recepção ficou em silêncio quando ele passou, o porteiro abrindo caminho com reverência apavorada. Ele subiu até a suíte presidencial e dispensou os seguranças com um gesto de mão. Bateu na porta. Quando a porta se abriu, Conrado parou. O ar pareceu faltar em seus pulmões por um segundo. Catarina estava diferente. O cabelo, antes emaranhado e sujo de óleo, agora caía limpo e brilhante sobre os ombros, ainda úmido do banho. Ela vestia roupas limpas que o hotel havia providenciado a mando dele. Uma calça de tecido leve e uma camisa branca simples. Ela não parecia outra pessoa. Parecia ela mesma, sem a camada de sofrimento da rua por cima. Conrado a observou da cabeça aos pés, sem pressa, antes de entrar no quarto. Não havia desejo carnal imediato em seu olhar, embora ela fosse deslumbrante. Havia um fascínio silencioso, uma admiração pela sobrevivente que estava ali, de pé. Ela era linda, de um jeito cru, real, que não pedia permissão nem desculpas. Obrigada pelo quarto, disse ela, a voz suave, sem saber onde colocar as mãos, claramente desconfortável, com o luxo ao redor. Mas eu vou embora amanhã cedo. Não posso pagar por mais uma noite e não quero abusar da sua caridade. Conrado fechou a porta atrás de si com um clique suave. Não, disse ele, a voz grave preenchendo o ambiente. Você não vai. Ela franziu a testa, a postura defensiva retornando instantaneamente. Por quê? O senhor não manda em mim. Eu agradeço, mas tenho meu caminho. Ele caminhou até o centro da sala, sustentando o olhar dela. Catarina. Conrado chamou o nome dela pela primeira vez, a voz soando mais baixa, quase íntima. Seu pai não era só um mecânico de pista? Ela paralisou. O medo cruzou seus olhos. Como o senhor sabe disso? Quem é você? Ele respirou fundo, preparando-se para abrir uma ferida antiga. Porque ele era o melhor amigo do meu pai. O silêncio caiu pesado, espesso como neblina. Catarina recuou até bater as pernas na poltrona de veludo. Eles jogavam juntos, conversavam, confiavam um no outro como irmãos, continuou Conrado, cada palavra calculada. A emboscada naquela noite, os tiros que mataram Augusto, eram para o meu pai. Catarina levou a mão à boca, sufocando um grito abafado. As lágrimas brotaram instantaneamente. Mas, então, seu pai morreu por engano. Conrado concluiu, implacável com a verdade. No lugar errado, na hora errada, por causa da minha família. Ela sentou devagar na poltrona, como se as pernas tivessem perdido toda a força. O mundo dela girava. A morte do pai, que sempre parecera um ato aleatório de violência urbana, agora tinha um motivo. E o motivo estava parado à sua frente, em um terno caro e sapatos italianos. Eu nunca soube de nada disso, sussurrou ela, olhando para o chão. Eu sei, ele respondeu. E é por isso que agora eu vou resolver. Ela levantou os olhos ainda confusa, úmidos de dor.
Resolver? O quê? O que há para resolver? Ele está morto. Conrado a encarou com uma intensidade que faria exércitos recuarem. Tudo. Catarina respirou fundo antes de perguntar, a voz trêmula. Por que o senhor se importa tanto comigo? Eu sou só uma mendiga agora. Uma ninguém. Conrado fechou o maxilar, os músculos do rosto tensos. Não, respondeu firme. Você é a filha do melhor amigo do meu pai. Ele deu a volta na mesa de centro e parou diante dela. Apoiou uma das mãos no braço da poltrona e inclinou-se, encurralando-a, mas sem tocá-la. Sua presença era avassaladora. Se meu pai estivesse aqui, continuou ele sussurrando, faria exatamente o mesmo. E eu devo isso à memória dele. Salvar você é o mínimo. O olhar dele queimava. Me diga uma coisa, murmurou ele. Você confia no filho do homem que, indiretamente, causou a morte do seu pai? O rosto dela esquentou. Catarina engoliu em seco, o olhar preso ao dele, hipnotizada pela escuridão naquelas íris. Você não teve culpa de nada, disse ela sincera, a voz ganhando um traço de firmeza. O único culpado foi meu pai. Ela respirou fundo, limpando uma lágrima solitária. Ele me amava. Era um bom pai, mas tinha vícios e andava em lugares errados. Eu sei disso. O silêncio se instalou entre eles. Conrado a observou por alguns segundos longos demais. Ele via a força nela, a capacidade de perdoar o imperdoável. E naquele instante algo mudou dentro dele. A dívida de sangue se transformou em algo pessoal. Conrado afastou-se um passo, dando espaço a ela. Respirou fundo, organizando a fúria que crescia em seu peito contra aqueles que a fizeram sofrer. Eu sei por que você está nas ruas, Catarina. Catarina ergueu o rosto de imediato, o pânico voltando. Como? Mandei investigar, disse ele, sem rodeios. Não por desconfiança, por proteção. Ela ficou tensa, abraçando o próprio corpo. Seu pai tinha dívidas de jogo. Conrado continuou, a voz baixa, controlada, mas letal. Dívidas que ele nunca contou a você. Depois que ele morreu, os homens do cassino foram até sua casa. Catarina fechou os olhos com força, revivendo o terror daquela noite. Levaram tudo, ele narrou, como se estivesse lendo a alma dela. Ameaçaram você. Disseram que, se aparecesse, não sairia viva. O silêncio ficou pesado, carregado de violência contida. Você não escolheu a rua, Conrado concluiu. Você foi empurrada para ela por covardes. Catarina respirava com dificuldade. Quando abriu os olhos, eles estavam marejados, mas havia um fogo neles que combinava com o de Conrado. E naquele momento, Conrado teve certeza absoluta de uma coisa. Ele nunca mais permitiria que ela voltasse para lá. Aqueles homens pagariam. E pagariam com juros que dinheiro nenhum no mundo poderia cobrir. As lágrimas de Catarina não pediram permissão para cair. Elas vieram como uma tempestade, represada por tempo demais, rompendo a barragem de orgulho que a mantivera de pé durante aquelas noites intermináveis no relento. O corpo dela tremia, não de frio, mas da liberação brutal de meses de pavor acumulado. Foram meses. A voz dela falhou, rouca e quebrada, ecoando no quarto luxuoso do hotel que parecia um mundo alienígena para quem dormira sobre papelão na noite anterior. Meses de medo, me escondendo em becos escuros, dormindo em lugares diferentes a cada noite para não criar rotina. Conrado permaneceu imóvel, uma estátua de terno escuro, absorvendo cada palavra como se fosse um golpe físico. Com medo de homens na rua, ela continuou, abraçando a si mesma, as unhas cravando na pele dos braços, com medo de ser atacada. Ou coisa pior, eu ouvia passos e parava de respirar. Eu me tornei invisível, porque ser vista significava perigo.
A confissão dela preencheu o espaço entre eles com uma realidade crua e violenta. Não havia glamour na sobrevivência dela. Havia apenas instinto e terror. Conrado sentiu um gosto amargo na boca, o gosto metálico da fúria. Aquela mulher, filha do homem que seu pai amava como a um irmão, fora reduzida a uma presa caçada por abutres gananciosos. Ele não disse nada. Palavras eram inúteis contra aquele tipo de dor. Apenas se aproximou, invadindo o espaço pessoal dela com uma determinação suave. Ergueu a mão devagar, um movimento calculado para não assustá-la, e tocou o rosto dela. O polegar dele, calejado pelo manuseio de armas e volantes, foi surpreendentemente cuidadoso ao traçar a linha da mandíbula dela. Ele enxugou cada lágrima com precisão cirúrgica, como se estivesse limpando a sujeira do mundo que ousara manchá-la. Acabou, disse ele, a voz soando como um trovão distante, baixo e perigoso. Você nunca mais vai sentir medo. Nunca mais. Catarina tentou falar, os lábios trêmulos se abrindo para agradecer ou questionar, mas ele a interrompeu antes que qualquer som saísse. Eu vou resolver isso. Agora. Sem esperar resposta, sem olhar para trás, Conrado girou nos calcanhares e marchou para fora do quarto. A porta se fechou com um clique suave, mas definitivo. Catarina ficou ali, no silêncio repentino, sentindo o rastro de calor onde a mão dele tocara sua pele. Conrado desceu até o carro blindado que o aguardava. Seus homens, percebendo a aura assassina que emanava do chefe, abriram a porta em silêncio absoluto. Para o Cassino Royal, ordenou, e chamem a equipe de contenção. Quero o perímetro fechado. O trajeto foi feito em alta velocidade, cortando a cidade adormecida. Conrado olhava pela janela, mas não via as luzes dos postes. Via apenas o rosto de Catarina, marcado pelo desespero. Vocês acham que a vingança de Conrado será apenas financeira ou ele vai fazer correr sangue? Pá! Quando o carro parou em frente ao estabelecimento, a fachada brilhava com luzes neon vulgares, prometendo riqueza fácil para os tolos. O lugar estava cheio, barulhento, vibrando com a energia viciante do jogo. Isso durou até o instante em que Conrado Rodrigues cruzou as portas duplas. Ele entrou ladeado por 6 homens armados, vestidos de preto, com expressões impenetráveis. A presença dele sugou o ar do ambiente. O som das fichas batendo nas mesas morreu. As risadas cessaram. A música ambiente parecia ter ficado estridente e inadequada diante daquela força da natureza. Os donos do cassino, 2 homens de meia idade com sorrisos oleosos e ternos caros demais, surgiram do escritório nos fundos, alertados pelos seguranças que não ousaram barrar a entrada do mafioso. Eles reconheceram Conrado imediatamente. O medo instantâneo substituiu a arrogância em seus rostos. Senhor Conrado, um deles começou, estendendo a mão trêmula, o sorriso vacilando. Que honra receber. Não, Conrado cortou. A palavra foi seca, um estalo de chicote. Ele ignorou a mão estendida e continuou caminhando até o centro do salão, obrigando os donos a recuarem. O silêncio no cassino era agora absoluto, pesado, sufocante. Catarina Valença, disse ele. O nome foi pronunciado com clareza, projetado para que todos ouvissem. Os rostos dos proprietários empalideceram, drenados de qualquer cor. Eles trocaram um olhar rápido de pânico. Agora vocês lembram, continuou Conrado, a voz perigosamente calma. A filha de Augusto, a mulher que vocês caçaram como um animal, a mulher que vocês jogaram na rua para pagar uma dívida que não era dela. Um dos donos tentou argumentar, o suor escorrendo pela têmpora. Senhor, as dívidas eram altas. Nós apenas seguimos o protocolo. Protocolo? Conrado deu um passo à frente, invadindo o espaço do homem. Ameaçar uma jovem órfã é protocolo? Saquear a casa de um homem morto é protocolo?
Ela está sob a minha proteção agora, decretou, o olhar varrendo o salão, desafiando qualquer um a contestar. O outro sócio tentou uma abordagem diplomática, embora sua voz tremesse. Entendemos, Sr. Conrado. Se o senhor vai assumir a dívida, podemos negociar um plano de pagamento e... Não vim pagar dívida nenhuma. Conrado interrompeu, a frieza em seus olhos fazendo o homem engolir em seco. Vim encerrar um problema. Ele olhou ao redor, avaliando o cassino com desprezo, como se o lugar fosse uma mancha no sapato. A partir de hoje, este cassino é meu. Houve um suspiro coletivo no salão. Os donos abriram a boca, chocados com a audácia. Mas os homens de Conrado deram um passo coordenado à frente, as mãos pairando sobre as armas, sob os paletós. Consirem o estabelecimento como pagamento pelos danos morais e pelo sofrimento que causaram a ela, Conrado disse, ajustando os punhos da camisa. E agradeçam por eu estar aceitando apenas o prédio, e não as suas vidas. Ele fez uma pausa curta, o olhar duro, cortante como diamante. E se algum de vocês, ou qualquer um dos seus capangas, ousar chegar perto de Catarina Valença novamente, ou se eu souber que pronunciaram o nome dela, não vão ter pernas para correr. A ameaça não precisou ser gritada. A certeza da violência estava implícita na tranquilidade dele. Os seguranças de Conrado avançaram sem hesitar. Os antigos donos foram escoltados até a saída, humilhados, sem protestar, sem olhar para trás, apenas com o desejo primitivo de sobreviver. Conrado observou enquanto as portas se fechavam atrás deles. Para ele, aquilo não era vingança, era justiça, era equilíbrio e, acima de tudo, era proteção. Ele virou-se para seu chefe de segurança. Limpem o lugar. Quero uma auditoria completa até o meio-dia. E coloquem homens na porta do hotel dela. Ninguém entra, ninguém sai sem minha ordem. Conrado voltou ao hotel pouco antes do amanhecer. O céu começava a clarear em tons de cinza e azul pálido, mas a cidade ainda dormia. Ele subiu direto para o quarto. Quando entrou, encontrou Catarina acordada. Ela estava sentada na poltrona, os joelhos puxados contra o peito, o olhar fixo na porta. Bastou olhar para o rosto dele para entender que algo fundamental havia mudado. A tensão nos ombros dele havia se dissipado, substituída por uma certeza inabalável. Agora você está segura, ele disse, fechando a porta atrás de si. De verdade, pode ter uma vida. Aqueles homens nunca mais vão respirar o mesmo ar que você. Ela tentou responder, tentou formular uma frase de gratidão, mas o alívio foi avassalador. As pernas dela cederam quando ela se levantou e as lágrimas voltaram, fortes, carregadas de tudo o que ela vinha segurando havia 5 meses. Sem pensar, num impulso que o pegou completamente desprevenido, Catarina correu até ele e o abraçou. Conrado ficou rígido. Por um segundo, ele não soube o que fazer. O contato físico, aquele calor humano genuíno e desesperado, era estranho ao mundo frio e calculado em que ele vivia. Ela era pequena contra o peito largo dele, frágil, mas vibrante de vida. Então, os braços dele se moveram por vontade própria, envolveram a cintura dela com firmeza, puxando-a para perto, criando uma barreira entre ela e o resto do mundo. Ele sentiu o corpo dela soluçar contra o seu, sentiu o cheiro suave da pele limpa, o calor real de alguém vivo ali, sob sua guarda. Estavam perto demais. Catarina ergueu o rosto, os olhos brilhantes pelas lágrimas, buscando os dele. A respiração de ambos se misturou no silêncio do quarto. O mundo pareceu encolher, até que restassem apenas os dois. Por um instante, o beijo quase aconteceu. A gravidade entre eles era palpável, elétrica. Mas Conrado se conteve. Ele tinha um código. Ela estava vulnerável, grata, emocionalmente instável. Ele não seria mais um homem a tirar vantagem dela.
Soltou a cintura dela devagar, com relutância, e deu um passo atrás, restabelecendo a distância segura. O silêncio caiu, denso e carregado de significados não ditos. Foi ele quem o quebrou, a voz rouca. Você não pode morar em um hotel para sempre. Catarina enxugou o rosto rapidamente, tentando recuperar a compostura, envergonhada pelo impulso. Eu sei, e agradeço tudo o que fez por mim. Mas agora eu posso andar com minhas próprias pernas, arrumar um emprego, pagar um aluguel, mesmo que seja em um lugar simples. Ela levantou o queixo e aquele brilho desafiador voltou aos olhos dela. A mesma determinação que a fizera consertar o motor do carro dele. Isso vai demorar, ele respondeu prático. E a rua não é lugar para você esperar. Como assim? Eu já comprei um apartamento para você, ele disse, como se estivesse comentando sobre o clima. Em um bairro seguro. Porteiro 24 horas, já está mobiliado. Catarina arregalou os olhos. E já abriu uma conta no seu nome, continuou ele, implacável. Tem dinheiro suficiente para você se manter por alguns anos, sem precisar trabalhar. É o que seu pai teria deixado se não tivessem tirado tudo. Não, ela disse de imediato, a voz firme. Eu não posso aceitar isso. Pode, ele cortou. E não aceito réplica. Ela respirou fundo, dando um passo à frente, encarando-o de igual para igual. Eu não sou uma de suas mulheres. Eu não sou uma caridade. Eu quero trabalhar. Eu tenho mãos, tenho cérebro. Eu não quero viver do que não é meu, Conrado. Eu não vou ser sustentada por um homem, não importa quem ele seja. Conrado observou aquilo com atenção redobrada. Gostava dela. Gostava do fogo, da dignidade que ela mantinha mesmo quando não tinha nada. A maioria das pessoas teria beijado seus pés pela oferta. Ela a recusava por honra. Se trabalhar é o problema... Ele fez uma pausa curta, avaliando a estratégia. Eu tenho uma vaga em uma das minhas empresas legítimas. Tudo dentro da lei. Se quiser, é sua. Qualquer emprego serve, ela respondeu rápido. Mecânica, limpeza, o que for. O canto da boca dele se moveu quase imperceptivelmente, num esboço de sorriso. Não é qualquer emprego, é ao meu lado. Ela corou na mesma hora, pega de surpresa. Será que Catarina vai aceitar trabalhar para o mafioso, sabendo que isso aprenderá a ele para sempre? Como minha assistente pessoal, ele continuou, o tom profissional mascarando a possessividade. Você vai andar na minha sombra, resolver burocracias, organizar minha rotina, lidar com pessoas que tentam mentir para mim. Já demiti várias pessoas extremamente competentes. Todas tinham medo de mim. Ele a olhou direto nos olhos, profundo e intenso. Você não. Você me enfrentou na oficina. Você tem pulso. Fez uma pausa, deixando o peso da oferta assentar. E eu preciso de pessoas assim ao meu lado. O salário é alto, mas a exigência é total. Você aceita? Catarina assentiu lentamente, ponderando. Era uma saída honrosa, era trabalho, mas no fundo ela sabia que era mais do que isso. Eu aceito, disse ela, sem saber que no fundo o que Conrado mais queria não era eficiência, nem lealdade corporativa. Era mantê-la perto, onde ele pudesse vê-la, onde pudesse protegê-la, onde ela fosse dele, de uma forma ou de outra. O sol da manhã batia contra a fachada de vidro do arranha-céu, refletindo a imponência do império que Conrado Rodrigues havia construído. Não era apenas concreto e aço, era uma fortaleza disfarçada de corporação, onde o dinheiro limpo lavava o sangue do dinheiro sujo. Catarina cruzou as portas giratórias, não mais com os chinelos gastos ou as roupas manchadas de graxa, mas com um terninho de corte simples e elegante que a equipe de Conrado providenciara. Ela caminhava com a cabeça erguida, mas por dentro o coração martelava contra as costelas. O ambiente era gélido, controlado, silencioso,
muito diferente do caos barulhento das pistas de corrida ou da hostilidade das ruas onde dormira por meses. Conrado já a esperava no último andar. Ele não estava sentado atrás da mesa, mas de pé, olhando para a cidade lá embaixo como um rei observa seus domínios. Quando Catarina entrou, ele se virou devagar. O olhar dele varreu a figura dela, não com a lascívia comum dos homens, mas com a precisão de um avaliador que verifica se uma joia rara foi devidamente polida. Ele não disse bom dia, apenas indicou uma mesa lateral, perfeitamente organizada, situada estrategicamente para que ele pudesse vê-la de onde quer que estivesse na sala. A mensagem silenciosa era clara. Ela estava ali para trabalhar, mas também estava ali para ser vigiada, para ser protegida. O primeiro dia foi um teste de fogo disfarçado de burocracia. Pilhas de documentos que precisavam de assinatura, agendas conflitantes, telefones que não paravam de tocar. A maioria das antigas assistentes teria entrado em pânico ou tentado agradar demais. Catarina fez o oposto. Ela silenciou o ruído. Com a mesma lógica metódica que usava para diagnosticar um motor falhando, ela desmontou o caos da rotina de Conrado. Separou o urgente do importante. Descartou o inútil. Quando ele pediu um relatório financeiro complexo no meio da tarde, esperando que ela levasse horas para encontrar nos arquivos desorganizados, Catarina apenas estendeu a pasta que já estava separada sobre a mesa dela. Imaginei que o senhor pediria isso depois da ligação com os investidores asiáticos, disse ela, a voz calma. Conrado pegou a pasta, ocultando a surpresa por trás de sua máscara habitual de indiferença. Pela primeira vez em anos, alguém havia antecipado um movimento seu. Ele voltou ao trabalho, mas a dinâmica na sala havia mudado. O silêncio entre eles deixou de ser tenso para se tornar uma companhia pesada, elétrica. Ele a observava pelo reflexo do vidro ou por cima dos papéis. Gostava da forma como ela franzia a testa quando lia algo complicado ou como prendia o cabelo distraidamente com uma caneta. Ela não tinha medo dele. Respeito, sim. Medo, não. E isso era perigosamente atraente. Os dias se transformaram em semanas, e a presença de Catarina tornou-se tão vital quanto o ar-condicionado que mantinha o escritório em uma temperatura polar. Ela passou a sentar-se ao lado dele nas reuniões de cúpula, anotando detalhes que escapavam aos outros diretores. Ela aprendeu a ler os silêncios de Conrado. Sabia quando ele estava prestes a explodir e precisava que todos saíssem da sala, e sabia quando ele estava apenas cansado. A proximidade física forçada criava um campo magnético. Em momentos breves, quando as mãos se roçavam ao trocar documentos, a respiração de ambos travava. Ninguém dizia nada, mas o ar ficava denso, carregado de palavras não ditas e desejos reprimidos. Foi numa tarde chuvosa, de terça-feira, que a realidade do mundo de Conrado invadiu a bolha de proteção que ele criara para ela. Conrado havia descido para resolver um problema de segurança no estacionamento, deixando Catarina sozinha na recepção do andar executivo, organizando os arquivos finais do dia. O elevador privativo se abriu e dele saiu Ricardo, um dos sócios minoritários de uma das empresas de fachada. Ricardo era um homem que exalava arrogância e perfume caro em excesso, acostumado a ter tudo o que o dinheiro podia comprar, inclusive pessoas. Ele parou diante da mesa de Catarina, o sorriso oleoso se alargando ao notar a nova funcionária. Catarina sentiu o estômago revirar, um instinto antigo de sobrevivência acendendo o alerta vermelho em sua mente. Ela manteve a postura profissional, os olhos fixos na tela do computador, tentando ignorar a presença invasiva do homem. Você deve ser nova, disse Ricardo, apoiando as mãos na mesa e invadindo o espaço pessoal dela. Bonita também, muito bonita para ficar escondida atrás dessa papelada. Que tal um jantar qualquer dia?
Conheço lugares que o seu salário não pagaria nem a entrada. Catarina parou de digitar, ergueu o rosto, a expressão fechada, blindada pelas cicatrizes invisíveis de quem já ouvira todo tipo de proposta indecente nas ruas. Agradeço, mas não, respondeu ela, a voz fria como aço. Eu estou trabalhando, senhor. Ricardo riu, uma risada seca e desdenhosa, ignorando completamente o limite que ela acabara de traçar. Para homens como ele, o não de uma mulher era apenas um convite para insistir mais. Ah, qual é? Só um convite. Não precisa se fazer de difícil. Mulheres como você sempre têm um preço. A atmosfera na sala mudou. Catarina se levantou, pronta para recuar, para sair dali. Mas Ricardo foi mais rápido. A mão dele subiu devagar demais. Os dedos grossos buscando o rosto dela, tocando uma mecha de cabelo que havia se soltado. O toque foi possessivo, nojento. Não precisa ser tão arisca, murmurou ele, inclinando-se sobre a mesa. Catarina abriu a boca para gritar, para mandá-lo para o inferno, mas não foi necessário. O ar na sala pareceu congelar e a temperatura caiu drasticamente. A porta do elevador não havia feito barulho, mas a presença que surgiu atrás de Ricardo era tão pesada quanto uma tempestade prestes a desabar. Outra mão entrou em cena, maior, mais forte, implacável. Conrado havia chegado. Ele não gritou, não correu. Apenas segurou o pulso de Ricardo com uma precisão cirúrgica e aplicou pressão. Não foi um toque de aviso, foi uma demonstração de força bruta contida. Ricardo soltou um grunhido de dor. O corpo se contorcendo, enquanto Conrado torcia a articulação dele num ângulo que desafiava a anatomia, o suficiente para causar uma dor excruciante sem quebrar o osso imediatamente. Não toca, disse Conrado, a voz saindo num rosnado baixo, vibrando no peito, carregada de uma fúria ancestral. No que é meu. Os olhos de Ricardo se arregalaram de pânico e dor. Ele olhou para Conrado, depois para Catarina, tentando processar a situação através da névoa de agonia em seu braço. Eu achei que ela fosse só sua funcionária, gaguejou Ricardo, o suor frio brotando na testa. Não sabia que era sua mulher. Conrado aumentou a pressão no pulso, aproximando o rosto do de Ricardo até que seus narizes quase se tocassem. O olhar do mafioso era escuro, um abismo sem fundo onde a misericórdia não existia. Não importa o que ela é para mim, respondeu Conrado, cada sílaba cortante como vidro quebrado. Tudo o que você precisa saber é que ela é minha. Com um movimento brusco, Conrado soltou o braço de Ricardo, empurrando-o para trás com desprezo. O sócio cambaleou, segurando o pulso latejante, o rosto pálido de humilhação e terror. Ele não precisou de uma ordem verbal para sair. O olhar de Conrado era uma sentença de morte, se ele permanecesse ali por mais um segundo. Ricardo recuou em direção ao elevador, sem ousar olhar para trás, desaparecendo tão rápido quanto sua covardia permitia. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Catarina permanecia imóvel atrás da mesa, o coração disparado, as mãos tremendo levemente. Conrado se virou para ela. A fúria em seus olhos desapareceu no instante em que pousaram nela, substituída por uma preocupação intensa, quase dolorosa. "Você está bem?" perguntou ele, a voz voltando ao tom controlado, mas com uma borda de urgência. "Estou", respondeu ela, a voz saindo mais baixa do que pretendia. Ela respirou fundo, recuperando a compostura. "Obrigada." Ele assentiu apenas com a cabeça, rígido, como se estivesse se contendo para não ir atrás de Ricardo e terminar o serviço. Sem dizer mais nada, seguiu para o seu escritório e fechou a porta. Catarina ficou parada por alguns segundos, o som da voz dele ecoando em sua mente num loop infinito. "Ela é minha." Aquelas 3 palavras não saíam de sua cabeça. Não era apenas posse, era uma declaração, uma reivindicação.
E pela primeira vez em muito tempo, Catarina não se sentiu um objeto, sentiu-se pertencente a algo, a alguém. A noite caiu sobre a cidade, transformando as janelas do escritório em espelhos negros. O expediente já havia encerrado, os outros funcionários já tinham ido embora. Apenas os dois permaneciam no andar. Catarina terminou de organizar o relatório final que precisava entregar. Ela sabia que deveria apenas deixar na mesa e sair, mas suas pernas a levaram até a porta de carvalho maciço do escritório dele. Ela ergueu a mão para bater, mas hesitou. O coração batia forte na garganta. Respirou fundo, buscando a coragem que a mantivera viva nas ruas, e abriu a porta. Conrado estava de pé junto à janela, observando as luzes da cidade, um copo de uísque intocado na mão. Ele se virou quando ela entrou. "Estou indo", disse Catarina, caminhando até a mesa e estendendo o relatório. "Só vim avisar e entregar isso." Conrado pegou os papéis, mas seus olhos não deixaram o rosto dela. Catarina se virou para sair. Deu 2 passos em direção à porta, mas parou. O silêncio entre eles era insuportável, cheio de significados ocultos. Ela precisava saber. Virou-se de volta, encarando-o. "Posso perguntar uma coisa?" Ele colocou o copo sobre a mesa, a atenção totalmente voltada para ela. "Diga, por que você disse àquele homem que eu era sua?" A voz dela saiu firme, embora por dentro ela tremesse. "Por que se importa tanto quando homens flertam comigo?" Conrado contornou a mesa devagar. O movimento era predatório, mas elegante. Ele diminuiu a distância entre eles até que restasse apenas um palmo de ar carregado de tensão. O cheiro dele, uma mistura de madeira, tabaco caro e perigo, envolveu Catarina. Ele ergueu a mão e, com uma delicadeza que contrastava com a violência de horas antes, tocou o rosto dela com a ponta dos dedos. O toque queimou a pele dela. "No meu mundo, Catarina", disse ele, a voz rouca e baixa, "não admitimos homens que tocam mulheres sem permissão. A honra é tudo o que temos quando a lei não nos alcança." Catarina prendeu a respiração, os olhos presos nos dele, hipnotizada pela escuridão que via ali. "Eu não ultrapasso limites", continuou ele, o polegar acariciando a maçã do rosto dela. "Eu sei esperar. Tenho paciência, principalmente quando a mulher vale a pena. E você vale cada segundo de espera." Catarina sentiu as pernas fraquejarem. Ela se inclinou levemente ao toque, uma rendição silenciosa. Os rostos se aproximaram, atraídos por uma gravidade inevitável. E então, o beijo aconteceu. Não foi suave. Foi faminto, desesperado, carregado de meses de olhares trocados e tensão acumulada. As mãos de Conrado foram para a cintura dela, puxando-a contra seu corpo firme, enquanto as mãos dela subiam para os ombros largos dele, buscando âncora na tempestade. Quando se afastaram, ambos estavam ofegantes. O mundo lá fora havia desaparecido. Só existiam os dois naquela sala. Catarina olhou para ele, os lábios inchados, os olhos brilhando. "Eu não sou mulher de me entregar sem compromisso", disse ela, a voz trêmula, mas decidida. Ela precisava estabelecer aquilo. Não seria mais uma conquista passageira. E então, num sussurro que carregava todo o peso de sua história, ela disse o nome dele pela primeira vez sem formalidades. Conrado. Um sorriso de canto, raro e genuíno, surgiu nos lábios do mafioso. "Que bom", respondeu ele, a voz firme como uma sentença. "Porque eu também não sou homem de namorar. Eu não brinco de casinha." Ele se afastou minimamente, apenas para poder olhá-la nos olhos com total seriedade. "Na máfia, o que importa passa para o nosso nome. É a única forma de garantir proteção absoluta. Como o carro que você consertou para mim naquele dia. Ninguém toca no que está no meu nome." Catarina arqueou uma sobrancelha, um traço de humor e desafio surgindo em meio à emoção.
Está me comparando a um carro, Sr. Conrado. Ele sorriu de verdade agora, um sorriso que iluminou as sombras de seu rosto. Estou dizendo que você é importante para mim, muito mais do que imagina. Estou dizendo que quero cuidar de você como cuido do que é mais sagrado na minha vida. E eu quero que tenha o meu nome. Conrado respirou fundo, a postura impecável, o olhar fixo no dela, sem dúvida alguma. Você aceita se casar comigo, Catarina? O tempo parou. Não houve hesitação, não houve dúvida. Catarina olhou para o homem à sua frente, o homem que a tirara da sarjeta, que a defendera, que a olhava como se ela fosse a única mulher no mundo. Catarina respirou fundo, os olhos presos aos dele. Se eu aceito me casar com o homem que me tirou da rua, que me devolveu a segurança, que não me tocou quando podia e que me ensinou que proteção também é respeito. Ela sorriu emocionada. Então sim, fez uma pausa curta. Sim, eu aceito. A cerimônia foi pequena, fechada. Apenas os homens mais leais de Conrado e duas testemunhas que ele confiava mais do que a própria vida. Nada de luxo excessivo. O poder estava na presença. Catarina entrou de branco simples, sem joias, sem ostentação. Quando cruzou o salão, Conrado a olhou como olhava poucas coisas no mundo, com respeito absoluto. Nos votos, ele não fez promessas vazias. No meu mundo, amor não é palavra, disse, a voz firme. É proteção, é escolha, é lealdade. Eu escolho você, hoje e sempre. Quando foi a vez dela, Catarina respirou fundo. Eu prometo caminhar ao seu lado sem medo, não atrás de você, não à frente, ao lado, como mulher, como esposa. Quando trocaram as alianças, não foi um casamento apenas, foi um pacto. Meses depois, a mansão ganhou um novo som, o choro de Pedro. Conrado segurou o filho nos braços pela primeira vez com um cuidado que ninguém imaginava existir nele. O homem temido, respeitado, mortal, balançava o bebê com o polegar protegendo-lhe a cabeça, como se o mundo inteiro pudesse machucá-lo. Chegava tarde, mas sempre entrava no quarto do filho antes de dormir. Falava baixo, prometia proteção. Prometia um futuro melhor do que o que ele próprio teve. Ele não havia se tornado fraco por amar. Tinha se tornado completo. E Catarina não reinava mais como secretária eficiente. Ela reinava como mulher, como esposa. Como a rainha do submundo, ao lado do único homem que teve a coragem de enxergar quem ela realmente era por baixo da sujeira e da graxa. O tempo, impiedoso e constante, avançou 4 anos desde o nascimento de Pedro, transformando a mansão Fortaleza em um verdadeiro lar, onde o cheiro de pólvora e o aroma de café fresco aprendiam a conviver em uma trégua silenciosa. O pequeno Pedro, com os olhos inquisidores da mãe e o maxilar firme do pai, corria pelos tapetes persas segurando uma miniatura de motor em as mãos gordinhas, alheio ao peso do sobrenome que carregava. Catarina observava da varanda, a postura agora ereta, vestida em seda pura, que escondia as cicatrizes invisíveis de um passado nas ruas. Mas suas mãos ainda carregavam a firmeza de quem sabia desmontar e remontar a própria vida se fosse necessário. Conrado, no entanto, permanecia vigilante, como um cão de guarda que nunca dorme, sabendo que a paz no submundo é apenas o intervalo entre 2 guerras sangrentas. A calmaria foi quebrada não com um estrondo, mas com um sussurro de pneus no asfalto molhado durante uma noite de tempestade torrencial. A família retornava de um jantar raro fora dos muros da propriedade, a bordo do mesmo sedã preto que unira seus destinos anos atrás. O veículo, mantido obsessivamente por Catarina, era mais do que uma máquina. Era uma extensão do corpo blindado que protegia o que Conrado tinha de mais sagrado:
A chuva castigava o para-brisa, criando uma cortina líquida que distorcia as luzes dos postes, transformando o mundo exterior em borrões de neon e perigo. Conrado dirigia com uma mão no volante e a outra repousada sobre a coxa de Catarina. Um toque possessivo e tranquilizador, até que seus olhos captaram o movimento sutil nos retrovisores laterais. 2 veículos utilitários, escuros e sem placas, surgiram da escuridão como tubarões, cheirando sangue na água, cortando a distância com uma agressividade predatória. Catarina sentiu a mudança na atmosfera antes mesmo que ele dissesse uma palavra. A tensão no braço de Conrado enrijeceu como aço, e o silêncio confortável do carro foi substituído por uma concentração letal. Ele não precisou gritar. Apenas soltou a perna dela e segurou o volante com as 2 mãos, os nós dos dedos brancos, enquanto o pé afundava no acelerador, despertando a fera mecânica que ela mesma havia ajustado para a perfeição. O motor rugiu, uma resposta imediata e feroz, lançando o carro para frente com uma potência que colou as costas dos ocupantes nos bancos de couro. "Abaixe a cabeça e segure o Pedro!" ordenou Conrado, a voz baixa, desprovida de pânico, mas carregada de uma autoridade absoluta que não admitia contestação. Catarina não hesitou, não fez perguntas e não congelou. Seu instinto de sobrevivência, afiado nas noites frias dormindo sobre papelão, agora servia a um propósito maior. Ela se soltou do cinto num movimento fluido, pulou para o banco de trás e envolveu o corpo do filho com o seu, transformando-se em um escudo humano sobre o assoalho do veículo. Pedro, sentindo o medo vibrar na pele da mãe, encolheu-se em silêncio, os olhos arregalados, refletindo os flashes dos faróis que dançavam caoticamente pelo interior do carro. O primeiro impacto veio segundos depois, metal contra metal, quando um dos perseguidores tentou jogar o sedã para fora da estrada. O carro estremeceu violentamente, mas manteve a trajetória, graças à suspensão reforçada e às mãos firmes de Conrado. "Eles não sabem com quem estão lidando", rosnou Conrado, os olhos fixos na estrada sinuosa à frente, calculando ângulos, velocidade e aderência com a frieza de um executor. Ele puxou o freio de mão bruscamente em uma curva fechada, fazendo o sedã girar 180 graus em uma manobra que desafiava a física. O mundo girou em um borrão vertiginoso. O carro perseguidor, pego de surpresa pela audácia suicida, passou direto, colidindo com a barreira de proteção e despencando ribanceira abaixo em uma explosão de faíscas e metal retorcido. Mas o segundo veículo freou a tempo, bloqueando a estrada, e dele desceram 4 homens armados, as silhuetas recortadas pelos faróis altos que cegavam quem olhasse diretamente. Conrado parou o carro a uma distância segura, desligou os faróis e virou-se para trás por um breve segundo. Seu olhar encontrou o de Catarina na penumbra. Não havia despedida ali, apenas uma promessa silenciosa e terrível. "Fique abaixada, tape os ouvidos dele. Não levante a cabeça, não importa o que ouça", disse ele, checando a pistola prateada que retirou do coldre sob o paletó. "Trave as portas assim que eu sair. Conrado." A voz dela saiu como um fio de súplica, não pela própria vida, mas pela dele. "Ninguém toca no que é meu." Ele repetiu o mantra que selara o casamento deles, agora com um tom definitivo de sentença de morte. Ele abriu a porta e saiu para a chuva gelada, fechando-a imediatamente. O som da trava elétrica acionada por Catarina foi o último ruído mecânico antes do inferno se manifestar na terra. Conrado não buscou cobertura. Ele avançou. Caminhou em direção aos homens armados com a postura de um demônio que acabou de emergir das profundezas, o terno molhado grudando nos músculos tensos, a arma estendida ao lado do corpo. Os tiros começaram a estalar, rasgando o ar e ricocheteando no asfalto ao redor dele,
mas ele se movia com uma precisão cirúrgica, aproveitando as sombras e os intervalos entre os disparos. O primeiro homem caiu antes de perceber de onde veio o tiro, um buraco escuro surgindo no meio da testa. Conrado continuou avançando, ignorando a dor de um projétil que raspou seu ombro esquerdo, rasgando o tecido caro e a pele. Ele não sentia dor. Sentia apenas a fúria fria de ter sua família ameaçada. Aproximou-se do segundo agressor, desarmando-o com um golpe brutal no pulso e usando-o como escudo humano contra os disparos dos outros dois. O som de ossos quebrando misturou-se ao trovão que rompeu o céu naquele instante. Ele disparou 2 vezes a queima-roupa, descartou o corpo inerte e rolou pelo asfalto molhado, levantando-se já em posição de tiro. Dentro do carro, Catarina apertava Pedro contra o peito, as mãos cobrindo as orelhas pequenas do menino, cantarolando uma melodia trêmula para abafar o som da morte que dançava do lado de fora. Cada estampido era um golpe em seu coração. Cada segundo de silêncio era uma tortura agonizante. Ela sabia que não podia ajudar naquilo. O mundo de Conrado exigia sangue, e ela, por mais que tivesse aprendido a reinar ao lado dele, jamais teria as mãos sujas daquela forma. Ele a protegia dessa escuridão, absorvendo toda a violência para que ela e o filho pudessem permanecer na luz. Lá fora, o último homem tentou fugir, correndo em direção à mata lateral, mas Conrado não permitia pontas soltas. Ele disparou uma única vez, acertando a perna do fugitivo, que desabou na lama gritando. Conrado caminhou até ele, a respiração pesada, a chuva lavando o sangue que escorria de seu braço. Ele parou sobre o homem caído, o cano da arma fumegante apontado para baixo, o rosto uma máscara de pedra impenetrável. "Quem mandou vocês?" perguntou, a voz mal se elevando acima do som da chuva. O homem, tremendo de dor e pavor, tentou balbuciar algo, um pedido de clemência, talvez uma negação. Mas Conrado não tinha paciência para covardes. Ele pisou no ferimento da perna do homem, arrancando um grito gutural que foi engolido pela tempestade. "O nome", exigiu Conrado, "ou eu vou fazer você desejar ter morrido no acidente." "Vargas! Foi o Vargas!" gritou o homem, entregando o chefe de uma facção rival que crescia nas sombras, alimentando-se dos restos que Conrado deixava para trás. "Ele disse que você estava fraco, que tinha virado pai de família." Conrado absorveu a informação sem piscar. Vargas, um nome do passado, um problema que ele julgava ter resolvido com diplomacia, um erro que ele não cometeria novamente. A ideia de que sua paternidade era vista como fraqueza fez um fogo sombrio acender em suas veias. Ser pai não o tornara fraco, tornara-o algo muito pior para seus inimigos, um homem que tinha tudo a perder. "Ele estava errado", disse Conrado, antes de puxar o gatilho pela última vez, encerrando a conversa e a vida do mercenário. O silêncio voltou a reinar na estrada, pesado e opressivo. Conrado ficou parado por um momento, permitindo que a adrenalina baixasse o suficiente para que suas mãos parassem de tremer. Ele checou o ferimento no ombro. Era superficial, mas sangrava. Limpou o rosto com a manga encharcada e caminhou de volta para o sedã. Deu 2 batidas suaves no vidro escuro da janela traseira. O som da trava elétrica destravando foi o sinal de que ele ainda tinha um lar para onde voltar. Ao abrir a porta, encontrou os olhos de Catarina. Ela estava pálida, mas inteira. Pedro soluçava baixinho, ainda com o rosto enterrado no pescoço da mãe. Catarina viu o sangue no ombro do marido e seus lábios tremeram, mas ela não disse nada, apenas estendeu a mão e tocou o rosto dele, sujando os dedos delicados com a chuva e a fuligem da batalha. "Acabou?" perguntou ela, a voz firme apesar do medo. Conrado olhou para a estrada repleta de corpos e destroços, e depois para a mulher e o filho que eram a única razão de sua existência.
Ele sabia que aquilo era apenas o começo. Vargas havia declarado guerra, e não era uma guerra por território ou dinheiro. Era uma guerra pessoal. Não, respondeu Conrado, entrando no carro e ligando o motor, que respondeu com a fidelidade de sempre. Está apenas começando, mas vou garantir que termine esta noite. Ele engatou a marcha, manobrando o carro entre os destroços, deixando para trás a cena de carnificina. Enquanto dirigia de volta para a mansão, sua mente já traçava o plano. Catarina não precisava perguntar para onde eles iriam ou o que aconteceria a seguir. Ela viu no olhar dele a mesma determinação fria do dia em que ele tomou o cassino para limpar o nome do pai dela. Mas desta vez, a fúria era maior. Desta vez, eles haviam ousado ameaçar o futuro. E no mundo de Conrado, essa era a única ofensa que não permitia perdão, apenas extermínio total. O motor do sedã preto ronronava com uma suavidade que contradizia o caos deixado para trás na estrada chuvosa. Conrado dirigia com uma mão firme no volante, enquanto a outra pressionava o próprio ombro, onde o tecido da camisa branca já estava tingido de um vermelho escuro e alarmante. O sangue quente escorria por baixo do paletó, mas sua expressão permanecia inalterada, esculpida em pedra e fúria contida. Ao lado dele, Catarina mantinha Pedro apertado contra o peito, cobrindo os ouvidos da criança com as mãos trêmulas, protegendo-o não apenas do som da tempestade lá fora, mas da violência que haviam acabado de testemunhar. Ela não chorava mais. O medo havia dado lugar a uma frieza necessária, aquela mesma resiliência que a manteve viva nas ruas, agora adaptada para o mundo brutal de seu marido. Os portões de ferro da mansão se abriram automaticamente, revelando um exército particular posicionado no pátio. Homens de terno, armados com fuzis de assalto, formavam um perímetro impenetrável sob a chuva torrencial. Conrado estacionou o carro com precisão cirúrgica em frente à entrada principal. Antes mesmo que o motor desligasse, seguranças correram para abrir as portas, protegendo a família com guarda-chuvas pretos que pareciam escudos contra o céu que desabava sobre eles. Conrado desceu, recusando ajuda física, embora seus passos fossem ligeiramente mais pesados do que o habitual. Ele contornou o veículo e abriu a porta para Catarina, estendendo a mão sã para ajudá-la a sair. O toque dele era firme, uma promessa silenciosa de que, dentro daqueles muros, nada poderia tocá-los. Já no saguão de mármore iluminado pelo lustre de cristal, a realidade dos ferimentos se tornou inegável sob a luz clara. Catarina entregou Pedro, que agora dormia exausto pela adrenalina, aos braços de uma governanta de confiança, ordenando com um sussurro que o levasse para o quarto mais seguro da casa e não saísse de lá por nada. Assim que a criança desapareceu escada acima, Catarina voltou-se para Conrado. Ela não pediu permissão. Com mãos ágeis, desabotoou a camisa dele, expondo o ferimento de bala no ombro. A bala havia atravessado a carne, mas, por sorte, não atingira ossos ou artérias vitais. Precisa de um médico, disse ela, a voz baixa, enquanto pressionava uma toalha limpa que um dos empregados havia trazido apressadamente. Não há tempo para médicos externos, respondeu Conrado, olhando para o relógio de parede. O doutor da família já está a caminho, mas eu não estarei aqui quando ele chegar. Catarina parou os movimentos por um instante, seus olhos encontrando os dele. Havia uma tempestade naquele olhar escuro, muito mais perigosa do que a que castigava as janelas. Você vai sair. Não foi uma pergunta, foi uma constatação dolorosa. Conrado segurou o rosto dela com a mão suja de sangue seco e pólvora. O polegar acariciou a maçã do rosto dela, deixando um rastro tênue de carmesim que parecia um pacto de guerra. Vargas não vai parar. O ataque na estrada foi apenas o convite para a dança. Se eu ficar aqui, trago a guerra para a nossa porta,
Para onde nosso filho dorme? A voz dele era grave, vibrando no peito dela. Eu preciso ir até a fonte e secá-la. Esta noite. Catarina sentiu o coração falhar uma batida. Ela sabia quem era Vargas. Um nome sussurrado com pavor. Um rival que não respeitava códigos, que atacava famílias. Ela olhou para o ferimento no ombro dele, o sangue ainda minando, e depois para a determinação inabalável em seus olhos. Ela poderia implorar, poderia chorar e pedir que ele ficasse, mas ela não era mais a menina assustada da oficina. Ela era a esposa de Conrado. Volte para mim, disse ela com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Volte inteiro. Conrado inclinou-se e beijou a testa dela. Um beijo demorado, quase religioso. Eu sempre volto. Ele se afastou, ignorando a dor, e caminhou até o escritório adjacente. Minutos depois, saiu vestindo um colete tático sobre uma camisa preta limpa, armado até os dentes. Seus melhores homens, uma elite de 12 soldados leais até a morte, o aguardavam na saída. Conrado não olhou para trás. Ele sabia que se olhasse, se visse a silhueta de Catarina parada no meio do salão vasto, talvez não tivesse forças para partir. E ele precisava de toda a sua frieza agora. A viagem até o galpão industrial, onde Vargas operava, foi feita em silêncio absoluto. A chuva havia diminuído para uma garoa fina e gelada, transformando a cidade em um espelho distorcido de luzes de neon e sombras. Conrado não sentia a dor no ombro. A adrenalina e a fúria funcionavam como o mais potente anestésico. Vargas havia cometido o erro fatal de acreditar que ferir o leão o faria recuar. Ele não entendia que a dor apenas afiava as garras. O complexo de Vargas era uma fortaleza de concreto cercada por arame farpado e vigias, mas Conrado não planejava bater à porta. O primeiro veículo da comitiva, um jipe reforçado, arrebentou o portão principal em alta velocidade, abrindo caminho através do aço retorcido. O tiroteio começou imediatamente. O som de disparos automáticos rasgou a noite, flashes de luz iluminando o pátio como relâmpagos artificiais. Conrado desceu do carro em movimento, sua pistola erguida, disparando com uma precisão letal. Ele avançava como uma força da natureza, derrubando inimigos com uma eficiência mecânica, sem desperdiçar um único movimento. Seus homens flanqueavam os lados, criando um corredor de morte por onde seu líder passava. Conrado não corria, ele marchava. Cada passo o aproximava do escritório no andar superior, onde a luz ainda estava acesa. Ele subiu as escadas metálicas, o som de suas botas ecoando como o badalar de um sino fúnebre. 2 guardas tentaram bloqueá-lo no corredor final. Conrado despachou o primeiro com 2 disparos no peito e desarmou o segundo com um golpe brutal de coronha no rosto, antes de finalizá-lo. Ele chutou a porta dupla do escritório. A madeira estilhaçou com o impacto. Vargas estava lá, tentando desesperadamente carregar uma arma dourada, suas mãos tremendo pela primeira vez em anos. Ele levantou os olhos e viu a morte parada à sua frente. Conrado estava encharcado, o colete manchado, o rosto uma máscara de julgamento divino. Conrado! Vargas tentou falar, a voz falhando. Podemos negociar. Território, dinheiro, tudo o que você quiser. Conrado caminhou até ele, chutando a mesa de centro para longe. O som do móvel colidindo com a parede foi a única resposta inicial. Ele parou a 1 metro de distância, a arma apontada diretamente para o centro da testa de Vargas. Você tentou matar minha mulher, disse Conrado, a voz assustadoramente calma. Você colocou meu filho em perigo. Foi apenas negócios, gritou Vargas, recuando até bater as costas na parede de vidro que dava para o pátio, onde seus homens estavam sendo dizimados. Negócios é quando roubam uma carga, corrigiu Conrado, destravando o cão da arma. O que você fez foi assinar sua sentença. Não existe negociação para quem ameaça minha família. Existe apenas execução. Vargas abriu a boca para gritar, mas o som foi engolido pelo estampido seco do disparo.
O corpo do rival deslizou pela parede, deixando um rastro vermelho, os olhos vidrados encarando o vazio, surpresos com a própria mortalidade. Conrado não sentiu prazer, não sentiu alívio, sentiu apenas o peso do dever cumprido. Ele se aproximou do corpo, pegou o charuto que queimava no cinzeiro sobre a mesa e o apagou lentamente, como quem encerra um capítulo ruim de um livro. Acabou, murmurou para o silêncio da sala. Quando Conrado retornou à mansão, o céu começava a clarear, pintando o horizonte de um roxo profundo. A chuva havia cessado completamente, deixando no ar aquele cheiro limpo de terra molhada e renovação. Ele dispensou os homens na entrada, ordenando que descansassem e fossem recompensados com o triplo do habitual. Ele entrou em casa. O silêncio reinava, mas não era um silêncio vazio. Era o silêncio da paz reconquistada. Ele subiu as escadas devagar, o corpo finalmente cobrando o preço da noite insana. O ombro latejava com uma dor aguda e suas pernas pareciam feitas de chumbo. Ao abrir a porta do quarto principal, encontrou Catarina. Ela não estava na cama. Estava sentada na poltrona voltada para a porta, ainda vestida, os olhos fixos na entrada. Ao vê-lo, ela se levantou num salto. Não correu. Ela caminhou até ele e parou, examinando cada centímetro de seu corpo, procurando novos ferimentos. Quando percebeu que ele estava vivo, que estava ali, a máscara de força dela finalmente caiu. Catarina o abraçou com cuidado, evitando o ombro ferido, mas com uma intensidade que dizia tudo o que as palavras não conseguiam. Conrado enterrou o rosto no pescoço dela, inalando o perfume de lavanda e lar, deixando que aquele cheiro lavasse o odor de pólvora e sangue que impregnava sua pele. Vargas! Ela sussurrou contra o peito dele. Não existe mais, respondeu ele, a voz rouca. Nunca mais teremos que falar esse nome. Eles ficaram ali abraçados por um longo tempo, enquanto o primeiro raio de sol entrava pela janela, iluminando o quarto. Mais tarde, naquela manhã, Conrado levou Catarina até a garagem. Pedro estava com eles, segurando a mão do pai com força. O sedã preto estava lá, lavado e polido pelos funcionários, parecendo novo, exceto por algumas marcas discretas na lataria, que contavam a história da noite anterior. Conrado abriu o capô. O motor, aquele mesmo motor que Catarina havia tocado com suas mãos sujas de graxa tantos meses atrás, brilhava impecável. Sabe, disse Conrado, olhando para o motor e depois para a esposa. As pessoas diziam que este carro estava morto, que era apenas uma herança velha que deveria ser descartada. Catarina sorriu, passando a mão pelo metal frio do paralamas. Elas não sabiam ouvir o que ele tinha a dizer. Só precisava de alguém que acreditasse que ainda havia vida ali dentro. Conrado a puxou para perto, abraçando-a pela cintura com o braço bom. Ele olhou para Pedro, que brincava de correr ao redor do carro, e depois para a mulher que havia transformado sua existência solitária em um legado. Você não consertou apenas o carro naquele dia, Catarina, disse ele, com uma sinceridade que raramente mostrava. Você consertou tudo. Catarina apoiou a cabeça no peito dele, ouvindo as batidas fortes e ritmadas de um coração que agora batia por ela e por Pedro. O passado de dívidas, de medo e de solidão havia ficado para trás, dissolvido como a fumaça do escapamento ao vento. Eles tinham cicatrizes, sim. O carro tinha suas marcas, Conrado tinha as dele, e ela carregava as suas na memória. Mas assim como o motor que roncava potente e perfeito, eles haviam sido recalibrados, mais fortes, mais unidos, indestrutíveis. Conrado fechou o capô com um clique sólido e definitivo. Vamos entrar, disse ele. O café está pronto e temos uma vida inteira para viver. Eles caminharam de volta para a casa, de mãos dadas, deixando o carro na garagem, pronto e esperando pela próxima estrada, seja ela qual fosse, porque agora não importava o destino ou os perigos do caminho.
O motorista e sua mecânica estavam finalmente em casa. Se você chegou até o final dessa história, então você é do meu time. O time que entende que proteção não é posse, é escolha. Que amor de verdade não começa com promessas, mas com respeito. A história de Conrado Rodrigues e Catarina não fala só de máfia, poder ou perigo. Fala sobre uma mulher que perdeu tudo e um homem que, mesmo vindo da escuridão, escolheu ser abrigo. Fala sobre como duas almas feridas não se salvaram com palavras, mas com presença, decisões difíceis e lealdade. Quero muito saber o que essa história despertou em você. Conta aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu amo ver até onde essas histórias chegam e como cada lugar do mundo sente essas tramas de amor, dor e redenção. E lembra, todas as histórias aqui do Tramas de Amor são originais, criadas com cuidado, intensidade e respeito por você que fica até o fim. Curte, compartilha e ativa o sininho. É isso que mantém o canal vivo e faz com que histórias como a de Conrado e Catarina continuem sendo contadas. Nos vemos na próxima história do Tramas de Amor.